Senhor, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine nessa noite, para a sua honra e glória, ó Deus. Aplique essa mensagem aos nossos corações, ó Deus. E que essa noite nós possamos tomar decisões, ó Deus, a partir da Tua palavra. Decisões que vão Te honrar, ó Deus, Te bendizer. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o fim da vida do nosso Senhor Jesus estava próximo. Aqui você vê um texto logo após Jesus ter ressuscitado. Aquele qual a Bíblia diz que era amigo e amado de Jesus, Lázaro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus o amava. E antes do nosso texto, os sacerdotes, fariseus, o sinédrio se junta para planejar tirar a vida de Jesus. Se você observar na sua Bíblia, um pouco depois, eles também planejaram tirar a vida do próprio Lázaro. E por quê? Porque Lázaro era uma testemunha viva do poder do rabino que veio de Nazaré, daquele que dizia ser o rei dos judeus, o rei dessa terra, o homem de Deus, o próprio Filho de Deus, aliás, o próprio Deus, o Verbo encarnado. Eles estavam planejando tirar a vida de Jesus. E Jerusalém, nesse momento, onde se concentravam todas as autoridades eclesiásticas da época, estava fervendo. Nós queremos pegar esse Jesus, nós queremos pegar esse que se diz o Filho de Deus, nós queremos pegar esse que faz milagres em nome de Belzebu, nós queremos pegar esse que não é ninguém, esse que é um falso profeta. Jesus, então, diz o texto, que ele sai para um vilarejo vizinho com seus discípulos, para ficar longe desse burburinho. Mas nesse texto, onde a gente está, ele volta para Betânia. E você deve saber uma coisa muito interessante. Betânia era um vilarejo a 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Você também, com sua mente informada, sabe que os judeus, todo judeu que se preze, ele participava de 3 festas, pelo menos durante o ano, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A festa chamada Festa dos Pentecostes, a festa das semanas, como diz a Bíblia, a festa das tendas ou dos tabernáculos e a festa da Páscoa. Nesse momento, a cidade de Jerusalém recebia muitos visitantes, e essa cidade ficava muito cheia. E ali, esses visitantes tinham que arrumar local, ali nas casas e hotéis de Jerusalém. E muitos não conseguiam ficar em Jerusalém. Portanto, eles iam para as vilas vizinhas de Jerusalém. Então, Jesus vai para Betânia, e ali é um lugar hiper perigoso para Jesus. Eles estão querendo pegar Jesus, eles estão querendo matar Jesus, eles estão querendo prender Jesus, como diz o texto. Mas o texto diz que Jesus vai para lá. E possivelmente, provavelmente, a lógica do texto é construída assim, Jesus vai para lá para ver o seu amigo, Lázaro, Marta e Maria.
É muito provável que Jesus está nessa ceia aqui que eu acabei de ler, na casa deles. Lázaro, Marta e Maria. E foi servida ali uma refeição. Uma refeição, assim como no primeiro slide, é servida. A mesa em formato de U, ali, e os nossos irmãos meio que debruçavam para se alimentar na mesa. E na ponta do U, sempre sentava a pessoa mais importante. O mais importante da noite, sempre, nesse caso, o rabino que iria ensiná-los durante as refeições e talvez pós-refeições. E eu quero me concentrar nesse jantar com vocês e nos personagens desse jantar e ver nessa noite o que nós podemos aprender com esses personagens. Você sabe que em jantares, em igrejas ou reuniões, nós temos muitas pessoas com características diferentes, que fazem coisas diferentes, e nesse jantar não foi diferente. Nesse jantar, cada um tinha uma característica, cada um tinha uma história, e nós vamos aprender um pouco da história dos personagens aqui e ver o que nós podemos aplicar para as nossas vidas a partir da vida deles. O primeiro que eu quero destacar é aquele que foi tirado dentre os mortos, Lázaro. O próprio Lázaro, amigo e amado por Jesus. Como eu já citei, diz o texto mais para frente, que os sacerdotes então conversando, eles decidiram, planejaram tirar a vida de Lázaro também. E por quê? Porque Lázaro era uma testemunha viva de uma pessoa que ressurgiu dos mortos. E todo bom judeu que se preze, sabia que Jesus tinha feito isso. Mas, para o judeu, ele sabia que só havia um ser nesse planeta que poderia ressuscitar mortos. Quem? O próprio Deus, Yahvé. Então era inaceitável que Jesus tivesse feito isso. E no pecado deles, na cegueira do pecado deles, eles preferiam encobrir, matando Jesus e matando a prova viva que Jesus era Deus, aquele que ressuscitou Lázaro. Então matariam Lázaro, em vez de crer que ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. O pecado causa isso. Mas Lázaro atraía, e muitos comentaristas dizem que também esse jantar poderia ter muitas pessoas, porque Lázaro, através do seu testemunho, aquele que estava morto e viveu, atraía multidões. Quem não quer ver? É novidade numa cidade. Imagina a gente em José Bonifácio, sabendo que num velório lá no cemitério, alguém orou ou não orou, e de repente alguém levanta no velório. Eu sairia correndo a princípio, né? Mas depois eu ia repensar no assunto, ia duvidar um pouco, né? E depois ia ver mesmo se era isso mesmo, vamos nessa. Mas, irmãos, vou falar um segredo para vocês. Toda vez que eu vou no velório, eu dou uma orada escondida lá. Deus, será que é hoje que o Senhor vai ressuscitar uma pessoa aqui? Em nome de Jesus, me usa, Senhor. Vamos voltar para testemunhar do seu amor. Então Lázaro era uma prova viva de alguém que havia morrido e ressuscitado. E eles, optando por não crer que Jesus é o Deus encarnado, eles estavam tramando e fazendo de tudo para que a boa notícia não se espalhasse. Eles não queriam matar apenas Jesus, mas queriam matar também Lázaro. O problema é que eles não conhecem como é que é crente. Quanto mais você mata, mais nasce. É um negócio muito doido. Como disse Tertuliano no 2º século, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Não adiantaria matar Lázaro. Não adiantaria aí que o povo ia acreditar mesmo, porque ele morreria crendo no Senhor, testemunhando daquele que o ressuscitou. E isso afetaria muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. A cegueira do pecado desses fariseus, desses sacerdotes, como diz o texto, e até do sinédrio,
é achar que eles podem tirar de fato a vida de um crente. Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus já passou da morte para a vida. Ninguém tira a nossa vida. E por mais que alguém possa fazer alguma coisa conosco, como já disse o grande George Whitefield, quando os jornais proclamarem que o George Whitefield morreu, pode falar que é mentira. Ele está mais vivo do que nunca aos pés do príncipe do mundo, Jesus, louvado seja o Senhor. Ninguém pode tirar mais a nossa vida. Nós já passamos da morte para a vida. A nossa morte aqui é uma passagem para os pés do Senhor. E isso é maravilhoso. Testemunho de Lázaro. Testemunho. Lázaro, nós poderemos olhar aqui nesse jantar e olhar para o testemunho de sua pessoa. E eu fico pensando que talvez hoje o testemunho é uma das coisas que mais a igreja falha. Eu e você certamente já olhamos para alguém e já julgamos ou de maneira correta ou de maneira pecaminosa, falando, nossa, ele faz isso, ainda diz que é crente. Hipocrisia. Falta vida muitas vezes para nós. Falta vida íntegra, falta falar e viver, falta o caráter de crente. E é interessante que a Bíblia mostra que o testemunho de Lázaro atraía pessoas. Também nós já falamos aqui na semana passada sobre o testemunho e cantamos da mulher samaritana. Onde o texto de João diz que através do testemunho dela, ou seja, da vida dela e da palavra dela, as pessoas eram tocadas e criam que aquele era o Messias. Que ela pergunta para ele, é daí que há de vir o Messias? E ele fala, sou eu quem falo contigo. Testemunho, testemunho, testemunho. Como diz o grande pai das nossas doutrinas, João Calvino, o evangelho não é uma doutrina de língua, de teoria. O evangelho é doutrina de vida, é vida vivida, louvado seja o Senhor. Nós temos que viver o Senhor, testemunhar do Senhor, testemunhar não que Ele ressuscitou dos mortos, mas espiritualmente Ele nos tirou da morte e levou para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou da morte e nos trouxe a vida, louvado seja Ele. Esse é o nosso Deus, que nós temos que testemunhar. Mas parece que quando as pessoas olham para nós, elas não vêem nenhuma diferença com aqueles do mundo. Parece que nós que seguimos o Senhor Jesus temos práticas piores daqueles que não seguem. Isso é um mau testemunho para a igreja. Um mau testemunho para o corpo de Cristo. Não que Cristo fosse diminuir a sua glória. Nada disso. Mas com certeza, isso faz com que mais e mais pessoas zombem da nossa fé. E muitas vezes zombam com razão. O Senhor Jesus falou que as pessoas zombariam da nossa fé, mas justamente zombariam por causa do testemunho, da vida séria, da vida que paga o preço. Não zombariam porque a gente não está pagando o preço. Então Lázaro é o primeiro a mostrar aqui o seu testemunho. E todos os comentaristas dizem que apesar de a Bíblia falar pouco de Lázaro, certamente, pelos costumes da época, a vida dele atraía simplesmente pelo que aconteceu com ele. Lázaro morreu, depois de 4 dias, ele saiu do túmulo. A segunda pessoa que nós vemos aqui é Marta. O texto diz que Marta servia, versículo 2, Marta servia. Você já conhece a história de Marta, não é verdade? Que já havia não tomado uma bronca do nosso Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus mostrando as prioridades dela em outro texto. Esse texto não está mostrando isso, e aqui nós podemos aprender com uma coisa bíblica que se chama trabalho. Marta servia, amava o Senhor, servindo e trabalhando. Preste atenção nisso. Marta demonstrava a sua
adoração ao Senhor através do serviço. Em primeiro lugar, Marta sempre dava tudo o que podia. Ela queria servir o Senhor e queria servir as pessoas. Isso mostra um pouco da dimensão da adoração que temos ao Senhor. Só para você entender o que eu estou falando, tem uma pergunta aqui para te fazer. Pergunta: quando é que nós adoramos o Senhor? Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você responda aí. Quando cantamos na igreja, nós estamos adorando o Senhor? Quando nós temos zelo pelas coisas de Deus, nós estamos adorando o Senhor? Quando uma mãe e um pai cuidam do lar, assim como Deus falou, eles estão adorando o Senhor? Quando um pai cria o filho, o pai e a mãe criam os filhos no caminho do Senhor, eles estão adorando o Senhor? Essa é a resposta que você tem que dar. Quando nós servimos na recepção, nós estamos adorando ao Senhor. Quando um irmão, uma irmã serve, mudando as imagens, regulando o som, regulando o ar, dentro do culto ao Senhor, eles estão adorando ao Senhor através do trabalho. Em todos esses momentos, perceba, nós estamos adorando ao Senhor. Quando filhos de Deus, presta atenção muito nisso daqui, que isso daqui é essencial para você. Quando filhos de Deus fazem a vontade de Deus para a honra e glória de Deus, eles estão adorando e praticando as obras que o Senhor mesmo ordenou. Filhos de Deus fazendo a vontade de Deus para a honra e glória de Deus. Se você tirar um desses três pilares, não é adoração, não são boas obras. Filhos de Deus fazendo a vontade de Deus para a honra e glória de Deus. Se não for filho, não adora. Se não fazer a vontade, não adora. Se não tiver o propósito para a honra e glória de Deus, não adora. Mas quando você faz, você trabalha para a honra e glória do Senhor, nós estamos adorando. E tem um texto muito bonito de Hebreus, só vou citar aqui para você, Hebreus 13:16, que fala assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, quais sacrifícios? Prática do bem, mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada, Deus se compraz. Presta atenção, meu irmão. Deus abençoa aqueles que usam as suas capacidades para servi-lo e servir as pessoas. Deus te encheu de habilidades para você adorá-lo e servir o próximo. E você faz isso através do trabalho, através do serviço. Quando você serve as pessoas, quando você abençoa as pessoas com aquilo que o próprio Deus te deu. Então que nós sejamos trabalhadores do reino para a honra e glória do Senhor. Próxima que eu quero focar é sim, em quem o texto mais foca. Maria. Temos Maria. E o texto é muito claro em mostrar que Maria amava muito Jesus. Isso daqui é maravilhoso, meus amados irmãos. Se nós compreendermos a grandeza do que Maria fez para Jesus, para a honra e glória de Jesus, porque Jesus a amou, nós vamos mudar o nosso conceito de adoração também. E como ela demonstrou esse amor a partir desse texto aqui, lembrando que tem outro texto nos evangelhos de uma pecadora que ungiu Jesus, não é esse mesmo texto. Maria era uma mulher de testemunho, Maria, o que a Bíblia diz, era uma mulher de caráter. São textos totalmente diferentes, que têm adoração, mas são textos diferentes. Como Maria demonstrou esse amor? Em primeiro lugar, com humildade em suas atitudes. Ela não tinha nenhuma consideração por ela mesma. E tinha toda a consideração por Jesus. Presta atenção. Diz o texto que Maria unge os pés de Jesus e lhe enxuga com seus cabelos. Você e eu sabemos que nenhuma mulher respeitável dessa época tirava os cabelos em público.
A mulher, quando ela casava, fazia o voto, enrolava os seus cabelos e nunca mais mostrava os cabelos em público. Para quem que ela mostrava os cabelos? Olha que coisa maravilhosa. Para o amado dela. Que coisa maravilhosa que Maria fez. Foi exatamente o que Maria fez. Ela mostrou os seus cabelos sem nenhuma vergonha para o seu amado, nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Ele. Ela não pensou nos protocolos, ela não pensou em nada. E quando eu olho nessa atitude aqui, no peso do escândalo dessa atitude de Maria, porque é isso que o texto traz, eu fico pensando em dois jovens apaixonados, quando se conhecem e se apaixonam. Esses jovens, eles literalmente não estão nem aí para ninguém e para o mundo. Eles só se preocupam um com o outro. Um é agradar o outro. E você olha até para eles e você fala, vocês estão andando no mundo da lua, filho. Não, eles estão andando no mundo deles mesmo. Onde eles não estão preocupados mais com nada, a não ser em agradar o seu amado. Agradar um ao outro. Então, a opinião dos outros não importava para Maria. Ela se importava apenas em adorar o seu Deus, o seu amado. Em segundo lugar, como ela demonstrou esse amor? Através da extravagância da sua atitude. Presta atenção. O texto não diz que Maria era uma mulher pobre e nem rica. Mas na construção do texto, a ideia é que ela pega o seu bem mais precioso. Perceba, porque alguém poderia falar, mas e se ela fosse rica, milionária? Esse nardo puro não custaria muita coisa para ela, porque o texto diz que o que ela despejou ou ungiu Jesus valia 300 denários, ou seja, 300 dias de serviço, não um ano de serviço, porque um judeu comum trabalhava de segunda a sexta apenas, e aí 300 dias de serviço. Então ela deposita aos pés do Senhor, e a construção do texto nos mostra que ela deu ao Senhor o objeto mais caro que ela possuía. Algo que ela havia guardado para o momento mais importante da vida dela. Algo que mulheres guardavam para o dia do seu casamento. Algo precioso que ela só entregaria para o seu amado. É interessante que quando Maria demonstra o seu amor para Jesus, usando o nardo, aqui fala nardo puro, é um óleo da planta do nardo, mostra algo sacrificial, que ela não calculou os gastos disso, ela apenas fez. Sabe o que eu estava lendo e eu vi uma frase muito bonita, quando eu estava estudando esse texto? Um autor diz, o amor autêntico não calcula gastos. Ele simplesmente faz tudo pelo outro. Ele não importa o que vai custar para ele. Ele não importa o tempo que vai custar. Ele não importa o recurso. Ele simplesmente adora. E aquilo o satisfaz. O amor autêntico só lamenta porque não tem mais para dar. Num dos comentários bíblicos, mostra um conto muito interessante sobre o amor de duas pessoas. Esse é o foco do conto. E diz no conto que tinha um casal, uma mulher chamada Adela e um homem chamado Jim, que eles eram hiper apaixonados. E o tanto que eles eram apaixonados, eles eram pobres também. Eles passavam muita necessidade. O que mantinha o relacionamento deles era literalmente a paixão, o amor que um tinha pelo outro. E diz que dela, desde a sua adolescência, ela deixou os seus cabelos crescer. E quando se casa com Jim, no primeiro Natal do seu casamento, ela pensou uma coisa muito importante, eu tenho que dar um presente para o meu amado. E Jim, pobre também, igual um trem, ele tinha ganhado do seu pai um relógio que era banhado a ouro. Nada que valia muito, mas para ele que não tinha nada, aquilo além de ser uma lembrança muito importante do seu pai já falecido, era algo valioso que ele tinha.
E nas vésperas do Natal dela, pensou o seguinte: eu vou para a rua escondida de Jim. E ela foi. E ela, com $2 no bolso, vendeu o que ela tinha de mais precioso para comprar um presente de Jim. Ela doou o seu cabelo, ela corta o seu cabelo, que ela tinha deixado crescer desde a adolescência, algo que era um orgulho para ela, um cabelo muito bonito que chamava a atenção de todas as pessoas. Ela então vendeu o seu cabelo e foi numa loja de alguns presentes lá e achou uma caixa muito cara, uma caixa que caberia certinho o relógio do seu amado. Uma caixa com alguns cristais assim, e ela gastou todo o seu dinheiro na caixa. Ela fez aquilo lá sem pensar duas vezes. Quando ela chega em casa, olha para Jim. Antes dela falar alguma coisa, Jim já havia chegado com um presente para ela. Ela fica super feliz. E Jim começa o discurso. Minha amada Adela, hoje eu pensei em te presentear. Você merece muito mais do que o que eu vou te dar. Mas hoje eu saí para a rua e vendi o meu querido relógio que eu havia ganhado do meu pai. Com o meu relógio, eu comprei pentes com cristais para você colocar no seu lindo cabelo que você não tem mais. E ali ele ficou um pouco paralisado. Não porque ela tinha ficado mais feia por causa do cabelo curto, mas sim porque ele tinha dedicado todo o seu tempo, todo o seu recurso para abençoar a sua amada. E aí ela começou o discurso também. Eu vendi meu cabelo para comprar uma caixa para você colocar o seu relógio. Os dois riram. E depois, no outro dia, eles foram vender esses presentes inúteis para comprar uma coisa para eles. Mas o que essa história mostra? O sacrifício do amor não tem medidas. Eles não pensaram duas vezes em vender o seu cabelo. Ele não pensou duas vezes em vender o seu relógio para agradar a sua amada. Meu amado irmão, será que quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar de nós? Não que a opinião dos outros não valha nada, não é isso. Mas o que é mais importante quando estamos na presença do Senhor? Adorar ao nosso Senhor? Ou a opinião das pessoas que estão do nosso lado? Muitas vezes deixamos de fazer as coisas para o nosso amado com medo dos rótulos. Muitas vezes deixamos de fazer as coisas para Deus com medo de como vamos ser chamados. Muitas vezes ficamos engasgados com Deus nos direcionando para algo, mas como nós estamos pensando no que os outros vão falar, nós deixamos de fazer. Então, quando foi a última vez, ou se teve alguma vez, que você adorou o Senhor sem se preocupar com a pessoa do lado? E é muito ridículo, às vezes, o que estamos vivendo, onde nós fazemos isso só em nossas casas, no fundo do nosso quarto, e usamos teologia ainda, quando você orar, entra no seu quarto. O texto está falando de adoração também. Ou nós adaptamos toda a igreja para apagar todas as luzes, para você ficar individualmente mais tranquilo, para adorar e ninguém te olhar e te incomodar. Poxa, nós estamos preocupados com a pessoa do nosso lado, enquanto nós estamos aqui e dissemos que viemos aqui para cultuar ao Rei do Reis, Senhor dos Senhores. Então, nós não adoramos a Deus, preste atenção nisso, que isso é grave. Nós não adoramos a Deus, nós adoramos a nossa imagem, porque nós estamos preocupados com ela. Isso é muito tenso. Maria não pensou nos protocolos, Maria não pensou em nada, ela só se colocou aos pés do Senhor e o adorou. Tanto que ela foi rotulada por Judas, de esbanjadora, possivelmente, igual em outros textos.
alguns rótulos no pensamento. Porque, afinal, ela tirou seus cabelos em público. Não era coisa de mulher sensata fazer isso. Ela entregou tudo, tudo. Mais de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho, vamos resumir aqui. 1 ano de trabalho por um momento aos pés do Senhor. Parece pouco, não é? Parece muito pouco, não é verdade? Quando a gente ama o Senhor, tem intimidade, tudo que a gente quer é ficar na presença dEle mais um tempo. Que seja 1 minuto a mais. E que o Senhor nos conceda esses momentos nesse local, em nossas casas ou em outros locais. Quanto vale um momento com Jesus? Eu acho que a sua e a minha resposta, com certeza, é vale tudo. 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 Interessante que o texto diz, e os paralelos, mais 2 paralelos nos evangelhos desse texto, que o nardo puro também encheu a casa com o seu perfume. E no paralelo do evangelho de Mateus, o nosso Senhor Jesus fala: onde o evangelho for pregado, a história de Maria também será falada, por essa adoração que ela teve. Então os comentaristas bíblicos, eles dizem que João, que costuma escrever numa linguagem espiritual, ele fala também desse sentido espiritual, do nardo encher a casa, que isso seria o testemunho dela, espalhado e confirmado por Mateus, obviamente, espalhado ali naquele local e também por onde eles passassem. O testemunho dessa mulher, a história de amor dessa mulher, o sacrifício de amor dela ao nosso Senhor Jesus, seria falado em todo mundo. Eu fico pensando nessas coisas, em histórias de amor, para quem gosta, que a humanidade busca histórias de amor. E já disse grandes escritores que histórias de amor são imortais. Elas não morrem nunca. Histórias de amor, todo mundo busca uma. Todo mundo sonha, todo mundo tenta viver, todo mundo gosta de ler grandes histórias de amor. Histórias de amor são imortais. Mas maior do que a história de amor de Maria por Jesus é a história da própria Bíblia. A história de amor de um Deus Criador por seu povo. A história de amor que fez esse Deus Criador entregar o seu próprio Filho na cruz do Calvário para todos aqueles que creem na sua morte e ressurreição, e todos esses que creem iriam ou recebem, são inundados com esse amor que transforma o mundo. Essa sim é a verdadeira história de amor. O amor de Jesus pelos seus filhos. O amor de Deus pelos seus escolhidos, que ele fala. Deus amou ao mundo ao ponto de dar o seu próprio Filho para todo aquele que nele crê, para que eles não pereçam, mas tenha a vida eterna. Realmente, histórias de amor são imortais. A história de amor do Senhor Jesus, ela é eterna por mim e por você. Aquele que morreu antes mesmo da fundação do mundo, estará conosco até o fim dos fins, eternamente, e nós estaremos com Ele, glorificando somente a vida dEle. Meus amados irmãos, a história de Maria com Jesus nem se compara com a história de Jesus, ou o que Jesus fez por você. E eu quero crer que nessa noite, o Senhor Jesus está te chamando. Te chamando para ser mais próximo dEle. Te chamando para o adorar.
te chamando para fazer sacrifícios a Ele. Então o que você deve fazer nisso é entregar sua vida totalmente a Ele, viver para Ele, o ter como maior amor do mundo. E você sim se verá fazendo loucuras aos olhos dos outros, mas você estará totalmente satisfeito, porque a Bíblia diz que dentro de nós, Deus colocou um vazio da eternidade, que só pode ser completo com aquilo que é eterno. O Senhor Jesus é eterno, o amor do Senhor Jesus é eterno, e Ele preenche o nosso coração. Então tudo que nós fazemos para Ele é bênção, louvado seja o nome dEle. Isso é maravilhoso, isso é bendito. Isso é bendito. Você pode adorá-lo na beleza de sua santidade. E por fim, o nosso último personagem, Judas. Judas, que acusou Maria, né? Por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha como Judas conhecia a palavra do Senhor para ajudar. O Senhor que sempre teve sensibilidade com os mais necessitados, órfãos, viúvas e pobres. Judas tinha presenciado uma grande atitude de amor, mas por causa do seu interior podre, ele julgou que o que ela fez foi pecado de esbanjar naquele momento. Preste muita atenção, meu irmão, minha irmã. A verdade, ela nunca foi relativa, mas o nosso pecado influencia diretamente a maneira que nós enxergamos. Por isso, um dos momentos que a gente sempre preza nesse culto é o nosso momento de confissão de pecados. Não é só mais um momentinho aqui do culto, onde o irmão chega e fala, agora vamos confessar os nossos pecados. Não, meus irmãos. Quando confessamos os nossos pecados, pedimos para que Deus nos limpe, tire a sujeira dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar a beleza dEle mesmo, para que Ele se revele a nós. Não é brincadeira isso. Não é apenas mais um momento litúrgico, como se fosse algo que robôs estão fazendo. Não, é um momento de limpeza, onde nós declaramos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Me encha com teu bálsamo nessa noite. Me encha de ti nessa noite. Mas Judas não conseguia ver assim. O pecado afundado em Judas, que a Bíblia fala que era ladrão, usava esses recursos, roubava esses recursos, fez com que ele visse uma atitude de adoração e julgasse como uma atitude pecaminosa. Olha só onde nós podemos cair quando estamos afundados no pecado. Nós podemos olhar pessoas, às vezes dentro da igreja, e falar, esse é radical demais. Ah, esse é extravagante demais. Ou esse fica quietinho demais. Tudo por causa do nosso pecado. Às vezes o que temos que fazer é vir aqui e falar, Deus, me limpe, eu quero prestar um culto santo, agradável ao Senhor. Sabendo que cada irmão tem uma personalidade, cada irmão tem um dom, cada irmão está passando por uma coisa, cada irmão está precisando de alguma coisa, e cada irmão vem em sua responsabilidade adorar o Senhor também junto comigo. Isso nos une, isso nos faz dependentes do Senhor. Judas era traidor, ladrão, e ironicamente, essa mesma história que fala que a história de Maria seria contada, a de Judas também. E hoje ninguém coloca o nome nos filhos de Judas. De Maria ninguém tem problema em colocar. Maria fez algo belo e aproveitou o momento dela com Cristo. Fez sua adoração. Hoje Deus te chama para você demonstrar toda a sua devoção a Ele, meu irmão. Às vezes o que você precisa nessa noite é se limpar do pecado que você está carregando. Às vezes uma prática antiga, e você vai pedir, Espírito Santo, me ajuda a me libertar desse mal. Me ajuda a me libertar disso que não faz enxergar o Senhor como o Senhor é. Não faz enxergar as pessoas como elas são.
Às vezes hoje Deus te chama para começar um projeto que Ele já tocou o seu coração. Poxa, eu sempre pensei nisso, pastor, mas nunca tive coragem de começar. Às vezes hoje é o momento. Às vezes hoje é o momento de você adorar ao Senhor sem se preocupar com as pessoas que estão do seu lado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, meus irmãos. Que Deus nos faça aprender que nós podemos adorar nosso testemunho, no nosso trabalho, e fazendo coisas extravagantes para Ele, igual Maria. Mas lembre-se de uma coisa, que nenhuma coisa que nós fizermos ao Senhor vai se comparar por aquilo que Ele já fez pela sua vida. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nos limpe de todo mal, para nós não sermos julgadores iguais a Judas. Nos dê ousadia na tua presença, ó Deus, para nós sermos adoradores iguais a Maria, Pai. Que nós possamos aprender mais com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.